Fala aí, galera, depois de um maior tempão eu tô aqui de volta no canal. É que eu tinha esquecido o login, meu login aqui nesse canal, só agora eu consegui recuperar. Eu tinha salvo em algum bloco de nota aí, o e-mail e a senha. Aí tinha mudado de computador, essas coisas. E aí, né, no outro e-mail que eu tenho, eu tinha colocado esse outro e-mail como aquele e-mail que você garante a recuperação de algum login que você tem em algum canto. E aí eu consegui recuperar o login. Então, de volta aqui, nesse tempo longe aqui do canal, aconteceram muitas coisas no mundo, né? Então eu vou começar aqui a falar, fazer um rápido comentário sobre o que todo mundo está falando, a nova Guerra Fria, no caso contra a China. E aí, eu fiquei reparando como uma das, né, não é a estratégia, uma das estratégias que o governo norte-americano está utilizando, ele parece remontar uma estratégia antiga, do final da década de 70 até mais ou menos, até a queda da União Soviética, na verdade. Mas prosseguiu mais um pouco depois disso. No caso, tinha um cara chamado Brzezinski, era um polonês, que depois foi parar nos Estados Unidos. Eu acho que deve ter fugido, sei lá, dos nazistas, talvez a família dele, não sei. Mas ele era conselheiro de segurança nacional da administração Carter, nos Estados Unidos. Era, assim como Jimmy Carter, ele era do Partido Democrata. E aí tem alguns livros de Brzezinski, ele é um cientista político, intelectual, que foi parar na administração de Jimmy Carter. E aí, num dos livros que ele escreveu, ainda, mesmo em atividade política, ele continua escrevendo livro. Acho que o mais recente dele deve ser um de 2015, não sei, ou 2005. Sei que ele morreu, acho que em 2017, se não me engano. Chegou até a dar conselho e tal para Obama. Ele foi um dos que apoiaram o pacto nuclear com o Irã, que o governo Trump fez os Estados Unidos sair do pacto. Enfim. Tem um livro de Brzezinski, um dos, né, que o nome se chama Game Plan, Estados Unidos versus União Soviética. Tem aqui no Brasil essa tradução desse livro, mas é bem raro e o livro é caro. Na UNB tem, quem mora em Brasília, na UNB tem esse livro. E aí nesse livro, Brzezinski, eu acho que no capítulo 2, se eu me lembro, ele resumiu o conflito dos Estados Unidos contra a União Soviética. Não foi como a gente aprende hoje, que é um conflito do totalitarismo contra a democracia, blá blá blá, o socialismo mauzão contra o capitalismo do bem. Ele não nem sequer menciona isso, basicamente. Ele resume o conflito como uma luta pelo controle da Eurásia. Então ele deve estar retomando o Mackinder, né? Um dos objetivos para conter os soviéticos e aumentar a influência norte-americana na Eurásia, assim, a estratégia feita por Brzezinski, era impedir qualquer saída dos soviéticos pelo mar, especialmente o Pacífico, Mediterrâneo e Golfo Pérsico. É o que ele fala nesse livro que eu comentei. É por isso que os Estados Unidos, eles derrubaram e tentam ainda hoje derrubar os governos da Líbia, derrubaram o governo Obama, da Síria eles estão tentando ainda agora, desde 79 estão tentando derrubar do Irã, da Revolução Islâmica, derrubaram do Iraque em 2003, mas não conseguiram instalar o governo títere lá, inclusive o governo atual do Iraque o parlamento votou para a expulsão das tropas norte-americanas. E também, no caso, foi tentar derrubar o governo do Afeganistão, que na época, década de 70, de Brzezinski, 79 para frente, virou uma república socialista apoiada pela União Soviética. E aí claro, está lá líderes marionetes nesses países, de preferência de ditadores, né, que vendessem tudo para os Estados Unidos e fizessem tudo o que eles quisessem. Se vocês forem olhar aí no mapa, no Google Maps mesmo, vocês vão perceber que esses países, Líbia, Síria, eles têm saída para o mar Mediterrâneo. E aí você olha a Rússia, onde fica. Pega um mapa antigo que tem a União Soviética, que seria melhor. Se vocês forem ver no mapa, vão perceber que a União Soviética não tinha, e a Rússia ainda hoje, saída natural por mar do território. Então eles dependiam de parceria com alguns países para conseguir sair pelo mar. No caso, pelo mar Mediterrâneo, tinha que ter uma parceria com o governo da Líbia e da Síria.
Para sair pelo Golfo Pérsico, tinha que ter parceria com o Irã e o Iraque. Para sair ali pelo Oceano Índico, eu acho que é o Índico, é o Pacífico, não estou lembrado, mas acho que é o Índico. Tinha que ter uma parceria boa com o Afeganistão e com a Índia. E aí com esse governo socialista que tinha no Afeganistão, a União Soviética conseguia uma saída ali pelo Oceano Índico. E até saindo pelo Iraque, pelo Irã, pelo Golfo Pérsico também, consegue uma saída por lá. Mas aí vocês devem estar pensando aí, e por que o título fala de retorno de Brzezinski? Então, é porque parte significativa da Ásia Central fazia parte da União Soviética, era território soviético. E essa região é de maioria muçulmana, se não me engano. A estratégia de Brzezinski era jogar a população islâmica contra o domínio soviético. E desse modo criar uma crise interna na União Soviética, levando à desintegração do Estado e à queda do Partido Comunista. Era uma coisa que Brzezinski falava, que os governos anteriores norte-americanos não tinham percebido esse flanco aberto da União Soviética. Poderia jogar a guerra híbrida ali dentro, né, entre os islâmicos, para derrubar o Partido Comunista, que era uma coisa que já tinha desde a época do czar, né, as populações islâmicas se revoltaram contra o czar, se não me engano, em 1916, durante a Primeira Guerra, porque foram forçados a se alistar no exército russo. E eles não queriam. Aí depois teve a Revolução, a mesma Revolução a mando de Lenin, combateu os islâmicos que faziam parte do Império Russo. Teve até uma revolta conhecida, a revolta Basmaki, se não me engano, não sei como pronuncia, que foi essa tentativa de levante islâmico de uma parte lá, contra o domínio russo, mas aí foram finalmente massacrados pelos soviéticos, pelas tropas soviéticas, eu acho que em 1921 ou foi 22. E aí, voltando aqui para Brzezinski, foi a partir dessa estratégia, né, de fazer guerra híbrida ali na Ásia Central, na parte da Ásia Central dominada pela União Soviética, cheia de islâmico, que a CIA passou a armar e treinar radicais islâmicos, dentre eles Osama Bin Laden e o futuro fundador do como é que é o nome do... Cara, fugiu da cabeça aqui agora. É o Talibã, isso. O futuro fundador do Talibã, ele também estava nesse meio. Eu esqueci o nome dele aqui agora também. E um dos motivos, claro, desse treinamento da CIA pelos radicais islâmicos era concretizar essa estratégia de Brzezinski, mas também derrubar o governo socialista do Afeganistão, que era apoiado pela União Soviética. E de quebra, nas palavras de Brzezinski, criar um Vietnã da União Soviética. Eles conseguiram. A União Soviética caiu como um pato e ficaram lá atolados no Afeganistão e se lascaram bonito. Eles não têm a máquina de dinheiro como os Estados Unidos têm, né, do dólar, para poder financiar a guerra e se deram muito mal. E aí, voltando para o presente, né, desde a época de Obama e agora ainda mais com Trump, os norte-americanos eles têm tentado estabelecer na Ásia Central uma nova insurgência islâmica, mas dessa vez é contra a China. E a região principal é de Xinjiang, que tem muitos islâmicos lá, se não me engano, acho que é de uma região de maioria islâmica, se não me engano. Mas tem uma minoria lá específica que é o uigur, não sei se assim se pronuncia. E essa região de Xinjiang faz parte da República Popular da China. Se vocês forem ver, eu não estou com o mapa aqui agora, mas eu acho que ela faz fronteira com o Paquistão e com o Afeganistão, essa região de Xinjiang. E a China tem uma presença forte agora na Ásia Central, especialmente por conta da nova Rota da Seda. Tem gasoduto agora sendo construído, já foi para o Azerbaijão, Quirguistão. E desde... Assim, os Estados Unidos sempre quis dominar essa região, claro, porque é rica pelo petróleo que tem ali, né? Não só pelo petróleo, mas também para controlar o transporte de petróleo ali. E um dos objetivos da guerra contra o Iraque em 2003 era também interromper a presença russa e chinesa nessa região. E aí o que a gente está vendo agora é várias tentativas de guerra híbrida nessa região, né? E o alvo principal, claro, é para desestabilizar agora o governo chinês. Tanto que essa semana, o governo americano, acho que é semana ontem, na verdade, né? Ontem, o quê? 14 de setembro de 2020, o governo americano já anunciou que vai proibir importações dos bens produzidos lá em Xinjiang, porque eles falam que o governo chinês está escravizando os uigures e tal, que tem campos de concentração lá. É tipo uma versão mais nova do segundo os americanos, né? Querendo criar uma narrativa falsa, como se ali fosse uma espécie de gulag do governo comunista chinês. Já tem até ONG, inclusive, lançando guerra híbrida contra o filme de Mulan, o filme Mulan da Disney,
porque foi gravado em Xinjiang, uma parte do filme, só foi o filme todo. E aí é uma rápida observação, né? Muitos desses uigures, eles são atraídos por radicais islâmicos e se transformam em terroristas. Muita gente ali daquele, se não me engano, do Estado Islâmico, acho que até da Al-Qaeda, mas principalmente do Estado Islâmico, vieram da região de Xinjiang. Inclusive, até lá dentro da região de Xinjiang, não sei se atualmente tem rolado isso, mas antes do governo colocar essas escolas de formação, de reeducação, como eles chamam, eles faziam muito atentado terrorista lá dentro, em Xinjiang. Essa minoria uigure, no caso. E aí por isso que o título é esse, né? Por que é o retorno ao Brzezinski que eu coloquei o título? Por isso, porque aquela mesma estratégia de Brzezinski de desestabilizar a região da Ásia Central para derrubar a União Soviética, eles estão usando essa mesma estratégia para tentar desestabilizar o governo chinês, para criar uma comoção internacional contra a violação dos direitos humanos, dos direitos de minorias, porque supostamente tem gulag lá dentro, tem campo de concentração, campo de extermínio, e aí a gente tem que boicotar os produtos chineses, temos que isolá-los. É tudo papo furado, né? Se a gente fosse levar isso realmente a sério, os Estados Unidos deveria ser o país mais bloqueado do mundo, porque o desrespeito que rola lá dentro contra a minoria, contra imigrantes, todo mundo sabe que é enorme, né? Inclusive eu estava vendo uma notícia hoje falando que nos campos de concentrações americanos lá onde os imigrantes latinos são presos, está tendo até política de esterilização de mulheres, deixar as mulheres estéreis. Isso é o que é nazismo, né? Mas os caras mandam no mundo, mandam nas ONGs, mandam nesses organismos internacionais, então tem carta branca para fazer o que quiser. E aí a minha preocupação, não preocupação, mas acho que a palavra não seria essa, seria uma das reflexões, na verdade. Assim como a estratégia de Brzezinski, através da CIA treinar os radicais islâmicos para desestabilizar o governo soviético, futuramente, na década de 90 para frente, criou muitos grupos terroristas islâmicos fortemente armados, que depois se voltaram contra os Estados Unidos. Foi o caso mais clássico aí, o da Al-Qaeda. E aí a pergunta que fica será que a gente vai ver um retorno dos atentados como consequência dessa renovação da estratégia norte-americana para de armar esses grupos islâmicos para tumultuar a China, né? É um perigo muito grande no caso. Então é isso aí, galera. A gente volta pro próximo vídeo. Eu estou pensando em fazer um vídeo assim, vídeos assim separados focados nesse tema da Guerra Fria 2.0. Eu comecei esse aqui de Brzezinski e eu vou ver se no próximo, não sei, eu falo mais naquela questão agora da Bielorrússia ali, né? Do que tem rolado, que ali também é uma guerra híbrida, né? E vocês percebem que é a mesma estratégia que tem rolado na Venezuela, de falar que as eleições foram fraudadas, então não vamos reconhecer. Isso também tem a ver muito com essa nova frente que eles estão abrindo ali no leste europeu, uma espécie de um novo cordão sanitário contra a Rússia, mas também contra a China. Mas eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então um abraço aí, fique com Deus, é nóis.